Você descobriu que caiu na malha fina e agora está pensando: e agora? O que acontece comigo? Será que vai ter multa? Será que a Receita Federal vai me chamar? Será que perdi a minha restituição? Ou pior, será que fiz alguma coisa errada? Se você está com essa dúvida, eu quero começar te esclarecendo uma coisa muito importante. Cair na malha fina nem sempre quer dizer que você tem um problemão. Mas existe um erro que muita gente comete logo depois de descobrir isso. E ele pode transformar uma situação simples em um grande problema ou dor de cabeça. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que significa isso, o que é malha fina. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que significa cair na malha fina. O que precisa fazer agora e principalmente quando é hora de se preocupar. E para quem ainda não me conhece, eu sou Luiz Fernando, contador e empresário aqui na Saber Contábil. E aqui no canal eu te explico sobre imposto de renda da Receita Federal de forma simples, direta e sem complicação. E já aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui eu vou te mostrar tudo sobre declaração do imposto de renda, sobre a sua restituição, como evitar dores de cabeça com o fisco. A primeira reação das pessoas quando escuta malha fina é entrar em desorientação. Eu entendo, porque parece algo muito grave. Só que na prática, malha fina significa uma coisa muito simples, mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Significa que a Receita encontrou uma informação que não bateu com a base de dados dela. E ela decidiu pegar a sua declaração e conferir com mais detalhes. Isso é malha fina. Ou seja, não quer dizer automaticamente que você cometeu um crime. Não quer dizer que você vai receber uma multa pesada da Receita. E não significa necessariamente que você fez algo de errado, mirabolante, de propósito. Muitas vezes é um detalhe simples, é um valor diferente, é um valor digitado errado, é uma receita que foi omitida, ou até mesmo um erro de digitação. E sabe o que é mais curioso? Tem gente que cai na malha fina sem nem mesmo perceber. Mas então, como saber se caiu na malha fina? O leão, ó, tá de olho. Muita gente acha que caiu na malha fina só porque o dinheiro da restituição ainda não caiu. Mas uma coisa não significa automaticamente a outra. Às vezes a declaração ainda está em processamento. Às vezes você ainda não entrou no lote de restituição daquele mês. E às vezes simplesmente não chegou a sua vez. É uma fila de restituição. São milhares de pessoas em todo o Brasil. Existe uma fila de prioridades. Agora, o problema começa quando existe uma pendência real na sua declaração. E aqui muita gente erra, porque simplesmente espera. Daqui a pouco se resolve sozinho. Só que nem sempre resolve. Pois a primeira coisa que você tem que fazer é acompanhar o processamento da sua declaração. Porque é ali que você consegue entender se realmente há alguma inconsistência ou alguma correção a ser feita na base da Receita. E quando aparece a pendência, vem a pergunta mais importante de todas. Se aparecer alguma inconsistência, o que você deve fazer primeiro é não agir no impulso. Com calma, você pega a sua declaração e faz uma análise dela. Porque muita gente, quando vê a palavra pendência, já sai fazendo tudo de qualquer jeito. Só que antes de qualquer coisa, você precisa entender qual foi o problema. Pergunta importante: foi um rendimento que ficou errado? Foi uma informação que veio diferente do informe? Foi uma despesa? Foi um dependente? Porque cada situação exige um cuidado diferente. E entender o erro é o principal ponto para você começar a corrigir. Agora presta atenção nisso, porque aqui está o erro que complica a vida da maioria das pessoas. Tem muita gente que simplesmente ignora, finge que não viu, ou pensa assim: depois eu resolvo. Só que é justamente o erro que mais aumenta a dor de cabeça. Porque enquanto a pendência continua lá, a sua restituição fica travada. Quanto mais tempo passa, mais a ansiedade aumenta. Agora existe outro tipo de pessoa, aquela que simplesmente surta, entra em pânico, sai alterando tudo sem entender do problema. E às vezes acaba criando novas diferenças, novas inconsistências, novas malhas fiscais. Por isso o melhor caminho sempre é entender primeiro, com calma, com um profissional capacitado, com base na legislação, e só agir depois. Mas afinal, o que mais faz as pessoas caírem na malha fina? Na maioria dos casos, os problemas começam com as inconsistências na declaração. Um rendimento que foi esquecido, um valor diferente do informe que foi transmitido pelo banco ou pela empresa, despesas médicas sem a documentação correta para comprovar aquela despesa, dados dos dependentes informados errados, ou informações que simplesmente não conversam entre si. E sabe o padrão de quase todos esses casos? Existe um padrão: correria. A maioria das pessoas
deixam para fazer a sua declaração de última hora. Preencher rápido, não revisa e só percebe quando a Receita aponta a diferença. Então, se você caiu na malha fina, a primeira coisa é calma, respira. Na maioria das vezes, existe solução. Mas ignorar ou agir sem entender qual que é o problema pode acabar atrapalhando a correção de algo que pode ser simples. O segredo aqui não é fórmula mágica, é entender a pendência, acompanhar a declaração e agir de forma correta. E lembra disso, malha fina não significa problema grave. E lembra disso, malha fina não significa problema grave. Quebra esse tabu na sua vida. Muitas vezes significa que é uma informação que precisa ser corrigida. E se você quer continuar entendendo de forma simples sobre imposto de renda, Receita Federal, já aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, já ative o sininho e já compartilha este vídeo com um amigo que tá louco, desesperado, porque sua declaração caiu na malha fina.